Estamos começando o nosso programa Contando Histórias. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Câmara o senhor Edilson Sérgio Borella, que é diretor da ETL e também professor. Ele está aqui conosco para contar um pouco sobre a história da ETL no município de Lins e sobre essa importante sessão que será realizada amanhã em homenagem aos 65 anos da instituição. Seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da TV Câmara para contar um pouco a sua história e também a história da ETL. Eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco sobre o seu histórico. Sou natural de Araçatuba, filho de um encanador e de uma costureira. Tenho mais 2 irmãos. Sou formado em Ciências Sociais pela Unesp, campus de Marília, e tenho especialização em Gestão Escolar, num curso pela USP e pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Sou apaixonado pela educação. Minha primeira experiência numa sala de aula foi em cursinho para pré-vestibular em alunos de favela, na região de Marília, um cursinho popular, junto com outros colegas que eram alunos da faculdade na época, com o objetivo que esses jovens também tivessem acesso a uma universidade assim como eu tive. Eles não tinham condições de comprar material, de pagar um cursinho particular, então nós oferecemos de ir até um centro comunitário de uma igreja e gratuitamente aos sábados dar curso para esses alunos. Legal. E ali eu percebi o quão é importante a educação na vida das pessoas. Ela sozinha não resolve problemas, mas sem ela também não serão resolvidos nenhum problema, seja de crise moral, ambiental, econômica, social. Então a educação tem um papel muito importante. E foi por isso, que eu acabei migrando para a escola. Dei aulas em escolas do estado durante 12 anos, Araçatuba, região de Mairinque, Marília, Rubiácea, e na ETL especificamente eu comecei como professor em 2010, para o ensino médio, disciplina de Sociologia e Filosofia. E aí depois, continuando essas aulas, em 2018, no segundo semestre, eu fui convidado para ser diretor da escola. Isso me trouxe alegria e, ao mesmo tempo, um senso de responsabilidade. A escola, até aquele momento, havia sido 12 vezes consecutiva campeã do Enem. Então, era uma referência, na região. Então, isso era muito importante preservar tudo isso. E a ETL, ela foi criada em 25 de março de 1958. Naquela oportunidade, o nome era Escola Técnica de Lins. Hoje não tem mais esse nome, é ETL apenas a sigla, ETL. Não é mais Técnica de Lins. Naquele momento, a perspectiva dos gestores públicos, governo, presidência, era uma linha desenvolvimentista, desenvolver o interior. Então, interiorizar pelo viés econômico as cidades interioranas. Então, a ideia era a construção de estradas, rodovias, aeroportos, Então, já estava mudando um conceito de transporte rodoviário, substituindo o transporte ferroviário. Nesse sentido, o Antônio Eufrásio Toledo, que é um dos fundadores, o fundador da ETL, também das faculdades Toledo de Bauru, Presidente Prudente e Araçatuba, ele viu nisso uma grande oportunidade de construir essas escolas. Então, ali surge esse embrião que hoje é a ETL. Porém, hoje ela é voltada para a educação básica, da educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. Diferente daquele período que era um curso técnico em edificações, estradas e rodagens. E ao longo da história da ETL, a gente percebe que os alunos sempre estão se destacando nessas provas, em concursos, vestibulares e também na parte da robótica, que é um diferencial da escola, Isso se mantém até hoje? Sim, se mantém. As escolas
elas têm algumas perspectivas, né? O pai, de modo geral, né, no senso comum, pai, a mãe, ele tem como viés assim, matricular o filho e ver o resultado final, que é o acesso a uma universidade, uma boa nota no Enem. A escola tem umas perspectivas também diferentes. Além disso, que ele seja um cidadão Sim. ou uma cidadã consciente da sua importância na sociedade e que tenha habilidades sociais. Então, hoje, não dá para ser mais a escola de como foi a minha geração, a geração dos meus pais, que é todo mundo enfileirado, dentro de uma carteira, o professor usando apenas giz, lousa e a saliva para conversar com os alunos. Essa geração, ela exige mais, ela requer mais, ela tá num patamar muito diferente do nosso, né? Então, não dá para você, por exemplo, só ficar no tradicional, no convencional. Então, aula de história, matemática, geografia, língua portuguesa, língua inglesa. É preciso você enriquecer o currículo, né? Então, tem aula de música, letramento digital, educação tecnológica, aula de teatro, aula de corpo e linguagem, onde o aluno consegue perceber outras habilidades. Sim. Né? Então, aquilo vai corroborando para o currículo tradicional. Então, isso permite, por exemplo, o aluno a conseguir ter uma visão global de alguns assuntos, ele consegue contextualizar. Então, a professora de literatura, ela indica os livros para os alunos ler, e concomitante a isso, tem um professor que vai trabalhar aquele livro no teatro. Sim, então né? você vai contextualizando. Exatamente, aí o aluno vai perceber, poxa, né, a obra é muito maior do que aparece naquelas páginas. Então a gente acredita que isso é um componente que enriquece, né, e amplia, né, a visão do aluno. E os resultados acabam acontecendo, né, dele conseguir ter acesso a uma universidade, ou mesmo que ele fique na cidade de Lins, Sim. ele consiga se destacar nas faculdades de Lins como um aluno dedicado, que estuda, que tenha uma rotina de estudo. E essa geração pós-pandemia é uma geração que o senhor percebe uma diferença em sala de aula? Mudou? Olha, todo mundo mudou. Eu acho que ninguém ficou igual a como estava no período da pré-pandemia. Até o ano passado, eu comentava que a pandemia ainda não terminou. Sim. Né? De alguma forma, ontem foi noticiado 700 mil mortes no país. Então, ela ainda está orbitando aqui, né, nossa sociedade. Ainda temos professores que se afastam ou pela Covid ou pela dengue, por exemplo. Né? Então, o 2020 e 2021 foi uma ruptura muito grande para todos, né? Não só para os alunos, né? Para o comércio, para a indústria, para a humanidade de maneira geral, porque rompeu com tudo aquilo que nós havíamos estabelecido como normal. Sim. Né? E aí inverteu, ao invés do aluno ir até a escola foi até a casa do aluno. Então era comum o aluno, por exemplo, abrir a câmera do seu celular e mostrar a casa, né? Ó, isso aqui é meu quarto, isso aqui é a cozinha, isso aqui é meu cachorro. Então, assim, e havia uma necessidade enorme deles conversarem, de falar, porque eles estavam isolados, nós estávamos isolados, sim, cada um no seu cantinho, né? Isso, com certeza, afetou a aprendizagem, né? Houve alunos que não perceberam isso e fluíram muito bem, se destacaram, para eles, assim, não teve tanto impacto, mas isso foi assim, exceção. A maioria sentiu, principalmente os menores, aqueles que estão lá no 1º ao 5º ano, nas áreas de língua portuguesa, de matemática, tanto é que a ETL teve que, no ano passado, adotar reforço, e esse ano a gente continua com reforço no contraturno para compensar essa defasagem. Hoje a gente percebe
ainda alguns impactos, né? Então, o adolescente, ele está ainda se reacostumando a viver numa roda. Ele, lá na ETL, é dentro de um campus, junto ali com a Unilins, o CETEC, da Fundação Paulista, uma área aí de quase 15 mil metros quadrados, né? Sombra, árvores. Então, percebe-se assim a alegria de sair da sala e ir até a cantina, Sim. ir até a quadra, de andar ali no gramado, como se estivesse sendo assim, meio que liberto, né, do que foi ali aquele isolamento social. E amanhã nós teremos a sessão solene em comemoração aos 65 anos de fundação da ETL. É um momento muito importante onde a Câmara, onde toda a cidade estará recebendo vocês para esta homenagem, que faz aí é um momento de parar e pensar de toda essa trajetória. E como que vocês da ETL estão recebendo isso? Olha, é um motivo de muita alegria, né, orgulho dessa Casa de Lei, através do vereador Álvaro, apresentar a propositura de uma sessão solene para uma instituição escola. Sim. Né? A figura do professor é uma figura ambígua, porque ao mesmo tempo que todo mundo gosta, mas poucos estão exercendo a licenciatura. Né? Então, vamos pensar, qual categoria profissional hoje não passou por um professor? Né? Não existe. Não existe, né? Então, a gente, volta e meia, a gente vê alguém invadiu a escola, atirou no professor, agrediu um professor. E aí, quando uma casa de lei tão importante como a Câmara Municipal se dedicar uma noite e fazer uma sessão solene para homenagear uma escola, isso para nós é motivo de orgulho. Eu sei que já houve outras sessões para outras escolas, que isso é muito bom. Lins é a cidade das Sim. escolas, né? Então amanhã a ideia é chamar todos os ex-diretores que ainda permanecem entre nós, né? Eles deverão estar presentes. Professores que deram aula durante 20, 30 anos na escola. Grupo de alunos que vão se apresentar e vão fazer uma apresentação musical. Legal. Então a ideia é assim, celebrar e confraternizar uma data que eu acredito que é muito simbólica. Sim. Né? Não é 63 anos ou 67, é 65. Né? Então é um número para a gente redondinho, por isso que a gente procurou fazer uma coisa bacana esse ano. E eu acredito que dos motivos dessa sessão solene é justamente porque nesses 65 anos a gente percebe a continuidade da ETL. Passaram diretores, professores passaram pela instituição, alunos que vão se formando e vão, aí depois encontram, já são adultos, colocam seus filhos, mas a escola manteve essa continuidade, acreditou no município e está até hoje escrevendo a história no município de Lins, né? É isso mesmo, assim, então tem alunos assim, que o pai estudou, o avô estudou, né? Houve professores que deu aula para o pai do aluno que está hoje frequentando. Nos últimos 16 anos, a ETL foi 15 vezes a melhor no Enem em nossa região. Então isso, assim, para mim, especificamente, é uma honra estar nesse momento na escola. Né? E, ao mesmo tempo, um sentimento de enorme responsabilidade, porque, assim, você tem que manter, né? Manter os resultados e continuar desenvolvendo, continuar crescendo. Então, isso é um motivo que soma, né? Os desafios, acho que todo mundo precisa de desafio. Eu sempre falo para os alunos assim, conforto é bom, todo mundo gosta de conforto. Então, tira um peixe do aquário, é o conforto dele ali. Mas o que a gente precisa é ampliar esse conforto. Né? Um peixe no aquário, por exemplo, ele está bem alimentado, a água está sempre limpa, estão sempre colocando alimento para ele, não tem predador, né? Diferente de um peixe no oceano, que ele tem assim, que procurar água limpa, ele tem que fugir de predador, ele tem que buscar o seu alimento, buscar a temperatura ideal. Então, acho que a escola, não sozinha, né? Tem família, tudo isso, mas a escola ela tem o papel, acho que é primordial, assim, de amplificar a zona de conforto do aluno, né? Para que ele consiga
garantir aí a continuidade de nossa sociedade em gerações futuras. E a gente, durante essa pandemia, falando dos professores, né, como mães, como pais, nós percebemos a importância do professor, porque o quanto foi difícil e desafiador ter esses alunos recebendo a escola em casa, muitos não conseguiram acompanhar, como o senhor disse, pela rotina, pela dificuldade. Então, o professor ele exerce esse papel muito importante. Tem aquele professor que a gente se identifica mais pela matéria ou pelo perfil, mas isso vão criando modelos em que os alunos conseguem se espelhar. O professor ele é hoje um exemplo, sim, para a sociedade, né? A gente fica triste, como o senhor colocou, dessas situações de invasão em escola, desrespeito ao professor, mas a gente percebe até eu acho que até essa violência contra aquele que é o valor, porque a sociedade tem perdido esse valor, né? Assim, em 2020, quando estava em março, fechou a escola, aí 2021 voltou com o rodízio, mas vários professores, não só da ETEL, tenho certeza que de outras escolas também, que às vezes o aluno não conseguia acessar, morava numa área rural ou morava em município que o sinal de internet não era adequado, ou caía a conexão, ou ele não tinha a facilidade de ficar ali sentado olhando a tela do celular ou do notebook. Então o professor preparava em casa uma atividade impressa, levava até a portaria da Fundação Paulista, ou deixava até perto da residência para que o aluno pudesse pegar aquilo e fazer. Ou então preparava e enviava por e-mail para o pai, para a hora que o pai conseguia abrir, baixar aquilo e desenvolver a atividade. Então, assim, a figura professor, às vezes a pessoa fala, é vocação, é um sacerdócio. Eu não romantizo dessa maneira, porque ele faz concurso, ele tem contrato de trabalho, ele recebe salário, né? Então ele tem direitos, como qualquer outra profissão. Tem momentos bons, momentos não tão bons, de alegria, de tristeza. O que eu acredito que a gente precisa garantir de maneira efetiva é, enquanto o Estado brasileiro, né, uma política de educação com investimentos, né, precisa fazer um amplo debate sobre esse novo ensino médio, que eu tenho bastante vírgulas em relação a ele, da forma como ele foi instituído, e perceber assim que o espaço para o aluno que termina o ensino médio, que quer seguir a carreira, precisa ser preservado. Sim. Quantos alunos abandonaram a escola na pandemia e hoje não conseguem retornar ou não conseguem continuar o estudo após o ensino médio, né? Então, a educação ela não para na terceira série do ensino médio, mas para muitos alunos, muitos jovens, cessa ali, né? Então, quantos cientistas, quantos engenheiros, quantos advogados, juízas, médicas, médicos ficaram ceifados ali porque não houve continuidade de estudo. Então, acho que é importante, né? E que eu vejo na ETL é a centralidade do professor. Então, ele é o mais importante, porque ele que consegue fazer a mediação de um conteúdo, às vezes, difícil, abstrato, para que um aluno, seja ele autista, seja ele dislexo, seja ele Down, consiga assimilar. Eu agradeço a sua presença, gostaria de já deixar um convite para que o senhor volte aqui para tratarmos sobre assuntos da educação e outros assuntos da sociedade, e gostaria agora que o senhor reforçasse esse convite para que a população, para que as pessoas estejam presentes amanhã nessa sessão solene. Agradeço, né, a entrevista, a oportunidade de estar aqui dialogando com você. Obrigada. Tá? Acho que isso é muito bom para todos, assim, a gente vivenciar e compartilhar experiências, né? Então, quero aproveitar a oportunidade, convidar os moradores de nossa cidade, aqui de Lins, para comparecerem à sessão solene, amanhã aqui na Câmara de Vereadores, quinta-feira, 20 horas. 20 horas. 20 horas, onde será feita uma sessão ao mesmo tempo
cultural e histórica sobre a Escola ETL de Lins. Muito obrigado. Receba com carinho essa homenagem, realizada através de uma indicação do vereador Paulozzi. Foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores e nós estaremos aqui para receber vocês. E aí fica o convite para todos vocês que conhecem a ETL, já foram alunos, são alunos, ex-alunos, familiares, professores e funcionários. Essa sessão ocorrerá amanhã, dia 30, quinta-feira, às 20 horas, no plenário da Câmara de Lins. Nós esperamos vocês. A toda a equipe da ETL, ao senhor mais uma vez, os nossos parabéns pelo trabalho e que venha a sessão solene em comemoração aos 65 anos de fundação da ETL. Esse foi o nosso programa Contando Histórias e nós estamos nas redes sociais. Acompanhe o nosso trabalho no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no canal 26 da TV a cabo Linsat. Até a próxima!